amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Adrisol. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bia Barros. E, gente, o ano passado eu lancei um gabarito de boina. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu lancei o gabarito e que eu ensinei a fazer 3 modelos diferentes de boina. Então eu ensinei a fazer a boina do tamanho adulto, do tamanho infantil, né, para bebê, e também para boneca. Inclusive a minha boneca que tá aqui em cima tá com a boina que eu fiz no vídeo da boina. E aí, como o inverno voltou esse ano com tudo, né, tá bem friozinho aqui, eu resolvi trazer vídeo para vocês para fazer gorrinho usando o mesmo gabarito de boina. E essa pecinha aqui, ó, que também vem no gabarito, tá? Então, utilizando essas duas ferramentas, essas duas peças, né, esses dois gabaritos, eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer 3 modelos de gorrinho, né, de colocar na cabeça, bem quentinho, pra gente poder se aquecer nesse inverno. Então, a gente vai fazer tamanho infantil, tamanho adulto. E aí você pode fazer aí pra vender, pra dar de presente, né? Pra fazer pros seus filhos, pros netos, pros sobrinhos. E é isso. Então, vem comigo aprender. Então, para começar, a gente vai precisar aqui do gabarito de boina, né? Que é o M959. O link tá aqui na descrição. E eu vou riscar ele. Tá vendo que ele é meio boleadinho até aqui embaixo, né? Ele tem o formato de boina, né? Eu vou riscar ele até aqui, ó. Que é onde ele para e começa a bolear de novo, tá vendo? Então, eu vou riscar até aqui. E aí, aqui eu vou vir reto. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática pra ficar mais fácil, ó. Eu vou riscar aqui e aqui. E aqui, ó, eu vou riscar reto até aqui embaixo. E aí eu vou vir aqui e fechar, tá? Lembrando que esse gabarito, ele tem vários tamanhos, né? Então, por exemplo, se você for fazer o tamanho de dentro aqui, ó, você vai parar aqui, vir reto. E aí, usar aqui o limite de baixo pra poder fazer a medida da sua boina, tá? Então, ó, pra essa boina aqui, aliás, pra esse gorro, né? Eu tô usando aqui soft e o forro eu vou fazer de tecido, né? Algodão normal. Então, para começar, eu vou tirar aqui, vou usar aqui o preto, né? O soft preto, para poder riscar e mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse molde, tá? Então, ó, vou posicionar aqui o meu gabarito em cima do tecido. E aí eu vou precisar saber qual é a medida da cabeça da pessoa que eu vou fazer a boina, que eu vou dar ou vou vender, tá? Como eu vou fazer infantil, eu tô fazendo ela com 60 centímetros. Então eu dividi essa medidinha por 4, né? E é assim que eu vou saber o tamanho que eu vou fazer a minha boina, tá? Pra fazer a boina, aliás, pra fazer o gorro, desculpa, eu vou precisar de 4 partes, tá? Então eu vou fazer essa parte aqui de dentro, ó. Vou posicionar ela assim, desse jeito. Vou riscar aqui em cima a ponta. E aí, eu vou riscar aqui, ó, só para eu saber o limite aonde eu vou, tá? Risquei aqui. E aí, aqui eu vou fazer reto até embaixo, ó, desse jeito aqui. Deixa eu só reforçar o lápis aqui para vocês poderem enxergar, tá? Vou fazer mais uma vez e eu vou fazer uma do ladinho da outra, tá? Não vai ser igual a boina que eu fiz vários, depois costurei, tá? Eu vou fazer tudo junto. Então, ó, posiciono aqui, tá vendo aqui embaixo? Ó, vou tentar medir, usar essa medidinha aqui pra fazer todos, pra ficar tudo do mesmo tamanho, né? Vou fazer aqui, ó, risco aqui o limite. E aí, aqui, venho reto até embaixo, ó. Vou riscar mais uma vez, eu vou fazer bem devagar pra vocês poderem entender, tá? Então, ó, posiciono aqui. Vou riscar aqui o limite. Vou riscar em cima de novo. E deixa eu só passar aqui para vocês poderem enxergar melhor. E a última vez aqui, né, que são 4 vezes, vou colocar aqui de novo. E vou riscar aqui a última parte do nosso gorrinho, tá? Então, ó, vou riscar aqui e vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Agora eu vou cortar. Cortei bem no risco, tá? Deixei aqui uma margenzinha pra poder costurar depois. Nas lateraisinhas, né? E pra fazer a parte de baixo do nosso gorro, eu usei aqui soft rosa. E aí você pode usar ou a fita métrica, né, pra medir,
Ou você pode usar o próprio molde que você acabou de fazer para poder fazer a medida da parte de baixo, tá? Como eu quero que a minha medidinha, aliás, a minha barrinha fique com 5 centímetros, eu vou riscar ela com 7, né? Porque aí eu consigo também já tirar a margem de costura. Sempre a margem de costura é de 1 centímetro. Então eu posicionei a minha régua aqui, vou riscar aqui 5 centímetros, porque é a medida da minha régua. Tá vendo, ó? E ele já tem 60 centímetros aqui, a minha régua tem 60 centímetros, então eu não vou precisar riscar mais. E aí agora eu vou riscar mais 2 centímetros, né? Que como eu disse, vai ser a medidinha da costura, né? 1 centímetro para cada lado. Então, ó, risquei aqui, deixa eu só medir do lado de cá também. Vou marcar aqui o meio. Ou vocês podem dobrar aqui e marcar o meio, ou vocês podem marcar aqui o meio na régua, tá? Então eu marquei aqui, ó, o meio, né, de 60 centímetros, eu marquei 30 centímetros. Vou marcar o meio do meio, 45 centímetros aqui e 15 centímetros ali, porque eu quero fazer uma orelhinha para minha boina, né? Então eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, que também vem no gabarito de boina, tá? Vou posicionar ela bem no meio desse risco que eu fiz e vou marcar aqui no tecido. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Posiciono aqui no risco, bem no meio, né? E marco, e vai ficar assim uma espécie de orelhinha mesmo, uma faixinha com orelhas. Vou cortar. E ó, ficou assim, essa parte e essa parte aqui. Agora eu vou posicionar assim, ó, uma de frente para outra. E aí eu passei uma costurinha aqui unindo as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. E agora eu vou cortar a mesma medida no forro, e pro forro eu não preciso fazer barra, né? Eu posso cortar tudo igual aqui na mesma medida, tá bom? Vou separar aqui e vou fazer orelhinhas, porque essa touquinha vai ser da Minnie. Então eu preciso fazer as orelhas da Minnie, né? Então tô usando aqui o gabarito de círculo, esse aqui é o gabarito bem grande, tá? Vou fazer aqui a marcação da bolinha, você pode usar outro tamanho, se você quiser fazer uma orelha bem grandona, pode usar a bolinha maior. Eu tô usando aqui a menor medida desse gabarito, tá? Então risquei aqui, ó, 2 bolinhas, tá dando pra ver? Vou dobrar aqui no meio, ó, pra poder fazer as duas lados, né, que eu vou costurar. E eu vou usar a manta R2 pra poder fazer o entretela ali, pra ele ficar bem durinho, tá? Então vou posicionar aqui em cima e vou costurar aqui o círculo na máquina. Agora que eu terminei de costurar, é só cortar aqui em volta. Vou dar uma aceleradinha no vídeo. E aí, deixei um vãozinho ali, né, pra poder desvirar essas duas orelhinhas da Minnie. Feito isso, agora sim eu vou costurar a minha touca, tá? Então prestem muita atenção nessa parte pra poder ficar certinho ali o seu gorro. Eu vou dobrar aqui no meio, ó, tá vendo a orelhinha aqui embaixo? Tem que ficar bem certinho, tá? Ó, dobra aqui no meio. Vou passar uma costura nessa parte, aliás, desde aqui de baixo, ó, até em cima e na frente também. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Ó, costurei. Ó, tomem cuidado pra ficar bem retinho. Agora eu vou abrir assim, né? Vou unir aqui no meinho também, ó, costura com costura. E agora eu vou aplicar a orelha, tá? Então, ó, vou pegar as minhas orelhinhas, vou colocar aqui dentro, né, pra poder ficar pra fora depois. Posiciono ela desse jeito aqui, bem no meio, ó. Se você quiser colocar mais pra cima, mais pra baixo, o ideal é vocês irem fazendo, irem vendo aonde vocês querem ficar, que fique, né, a orelhinha de vocês, tá? Então, ó, coloquei ela bem no meio dessa marcação, tá? Pra poder prender aqui, eu tô usando o pregador de pet, né, pra ela não sair do lugar. Então, agora eu vou colocar a outra orelha do outro lado. Vou medir aqui o meinho, né, pra ficar mais fácil. E aqui a orelhinha bem no meio dessa parte aqui que ficou aberta, tá vendo, ó? Bem no meio. Vou prender aqui e agora sim eu vou para a máquina e vou passar uma costura daqui até aqui. Costurinha feita. Agora eu vou desvirar aqui para vocês verem como é que ficou. E ó, tá praticamente pronto. Se vocês não quiserem colocar forro, não precisa, tá? Eu vou colocar forro porque eu quero que o acabamento fique bem bonitinho. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na Minnie. Vou posicionar assim, meinho com meinho. E vou costurar
daqui aqui e daqui até aqui embaixo. E aí depois eu vou virar aqui no meio e costurar a parte aqui que sobrou, tá? Costuradinho, ó, ficou assim, tá vendo? Bem certinho aqui as costuras. E agora eu vou unir essas duas partes e para isso eu vou virar aqui, ó, para dentro de novo, tá? Preste atenção nessa parte. E essa parte aqui, ela vai ficar virada certinho, ó, para fora, a costura vai ficar para dentro, tá? Vou pegar aqui essa parte aqui do forro e vou enfiar lá dentro do gorro, tá vendo, ó? Tomem cuidado para ficar certinho as costuras, tá? A parte que tem costura até embaixo é para trás. Vou posicionar aqui, ó, as orelhinhas. Aqui, ó, a costura certinho aqui atrás, a outra orelhinha. O ideal é vocês irem prendendo com um alfinete ou com um prendedor de pet, né, pra não sair do lugar. E aí vocês vão pregando aqui, e aí eu vou passar uma costura nessa volta toda e vou deixar aqui o fundinho, né, um pedaço aberto, ou aqui no meio, pra poder desvirar, tá? Costurinha feita, ó, ficou todo costuradinha a volta toda, a margenzinha de 1 centímetro que eu falei, né? E aqui eu deixei a bordinha para desvirar. E antes de desvirar, eu preciso cortar aqui, ó, dar os piquezinhos, né? Para poder depois que eu desvirar, ele ficar bem certinho, senão fica amassado, tá bom? Cuidado para não cortar a linha. Aí eu vou dando piquezinhos aqui. Ou se vocês tiverem ou puderem, quiserem fazer, dá para cortar essa parte aqui com a tesoura de picote, né? Porque daí fica bem mais fácil. Então eu cortei aqui toda a volta com a tesoura de picote, mas eu não cortei essa parte aqui do fundo, ó, porque eu vou precisar dela para poder desvirar e depois costurar, né, para poder ficar com o acabamento bem bonitinho, tá? Então agora sim eu vou desvirar a minha touca, ó, com cuidado, tá, para não dobrar, para não rasgar. Vou colocar aqui as orelhinhas para fora, ó, os dois lados. Arruma bem aqui os cantinhos. Pôr aqui o forro pra dentro, ó. E aí aqui esse espaço que ficou abertinho, eu vou arrumar, peraí que tem uma linha sobrando aqui. Vou arrumar aqui, ó, dobro pra dentro, bem bonitinho. E aí eu vou passar uma costura na máquina e vou fazer o arremate de toda a volta, aproveitando também pra fechar essa parte aqui que ficou aberta, tá? Prontinho, gente, olha só, costurinha pronta, arremate feito, bem rapidinho, ó, fechei aqui atrás. E aí, pra dar acabamento nessa gorrinho aqui da Minnie, eu vou fazer um laço, então eu cortei aqui uma tirinha no soft rosa, costurei deixando aqui as pontas arredondadas e coloquei aqui uma partezinha no meio para poder prender o nosso lacinho, tá? Coloquei também aqui, ó, umas bolinhas que eu fiz de feltro branco. E também coloquei algumas bolinhas aqui na minha touca para poder ficar aqui, né? Porque a Minnie tem várias bolinhas ali. E aí o lacinho eu vou costurar aqui em cima. E desse jeito eu já vou prender também o forro, ó. Porque se vocês verem, o forro tá solto, ó. Se você puxar ele sai, né? Então eu já vou aproveitar que eu vou costurar o laço e vou costurar o forrinho junto. Pontinhos bem pequenininhos, tá? Pra não poder ficar aparente. E vou costurar o lacinho aqui em cima. E vai ficar assim o nosso gorrinho da Minnie. Depois eu coloquei também uns pomponzinhos ali para dar um charminho, ó. Os lacinhos. Eu queria aproveitar e contar para vocês que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. E o prêmio é o gabarito que eu tô usando aqui neste vídeo, que é o gabarito completo. E também um kit completo de faz pompom com 8 peças. Então corre lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição para você ver as regrinhas e poder concorrer ao sorteio, tá? E o nosso próximo gorro é de um dinossauro. Então eu já risquei aqui, como a gente fez no primeiro gorrinho, tá? E esse dinossauro aqui, ele vai estar com as mãozinhas pra baixo, segurando a cabeça. Então o que que eu fiz? Eu risquei aqui um pouquinho mais pra cima. Vou medir aqui o meio, ó, 2,5 centímetros pra cada lado, tá vendo aqui? E vou medir aqui 15 centímetros pra baixo, que vai ser mais ou menos o tamanho que eu quero aqui para as mãozinhas, né, para os bracinhos do meu gorro, tá? Vou dar uma arredondadinha aqui embaixo. Esse tamanho é opcional, você pode fazer maior ou menor, tá? Eu escolhi aqui 15 centímetros porque como é para criança, não podia ser muito grande, eu achei que o tamanho ali ficou ideal, tá? Então eu vou cortar aqui.
E aí pra fazer os espinhos de dinossauro, aliás eu tô usando feltro, tá, nesse gorro. E pra fazer os espinhos de dinossauro eu também vou usar feltro um pouquinho mais escuro, né, um verde escuro. E eu vou usar aqui a ponta do gabarito pra poder fazer a marcação das pontas, né. Então você pode fazer um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do tamanho do seu gorrinho, tá. Então eu vou dobrar aqui, vou passar uma costurinha na máquina, ó, desse jeito, já cortei aqui bem rentinho. E agora eu vou desvirar, eu tô acelerando o vídeo aqui, porque essa parte é bem fácil de fazer, né, não tem muito segredo, é só cortar, costurar, cortar, desvirar, é bem facinho, tá? E aí eu fiz aqui uma partezinha, acabei fazendo um pouco mais, né, porque uma parte só não deu. E acabei também fazendo no branco, pra fazer os dentes do nosso dinossauro, tá? Então também fiz branco e fiz aqui um branco um pouquinho menor. Agora eu vou posicionar essas barbatanas, esses espinhos, né, na frente e atrás, ó, tá vendo aqui? Vai ficar aqui, ó, na frente, né, e um pouquinho atrás também vai pegar a borda toda do nosso gorro, tá? Então, pra poder costurar, eu vou cortar aqui porque sobrou, vou posicionar aqui, ó, e vou passar uma costurinha de segurança, tá? E outra parte eu vou colocar desse lado aqui, tá vendo, ó? E também vou passar uma costurinha de segurança. Ó, desse jeitinho aqui, tá vendo? Bem na beiradinha, dos dois lados. E agora eu vou posicionar aqui os dentes e também vou na máquina passar uma costurinha de segurança. Agora sim é só fechar, então eu vou posicionar aqui meinho com meinho, vou costurar essas duas partes e depois costurar aqui o que sobrou. E ficou desse jeitinho aqui, ó, os espinhos na frente e atrás, olha, pegou a cabeça inteira e os dentinhos na frente, tá? Também costurei aqui, ó, um pedacinho de feltro branco, porque depois eu quero fazer as garrinhas, né? Já fiz aqui o forro, vou desvirar e essa parte também é bem parecida com a parte que a gente fez da mini. Então é só posicionar aqui frente com frente, vai ajeitando, vai prendendo. Aqui, ó, orelhinha com orelhinha, né? No caso aqui, mãozinha com mãozinha. E vou passar uma costurinha na máquina. Já costurei, já desvirei e já fiz o arremate, ó, ficou desse jeito aqui, tá vendo, ó? É muito fácil, é muito rápido de fazer. E aí, eu quis fazer um rostinho pra ele, né? Porque o nosso dinossauro tem que ter rosto, ele tem dente, né? Então eu coloquei aqui na cabeça de isopor, né? Na cabeça de manequim, pra eu poder saber aqui a medida certinha, aqui o meinho. E aí, pra fazer os olhos, eu usei aqui o gabarito de círculo. Cortei aqui um círculo de 3 milímetros, né, 3 centímetros. E vou usar cola quente para colar. Se você quiser, você pode costurar, mas se você for costurar, eu aconselho que você faça antes de colocar o forro, tá? Para poder ficar com o acabamento bem bonitinho. Então, vou colar aqui os dois olhinhos, tomando cuidado para ficar bem centralizado. Depois eu vi que não tava muito, mas já tinha colado, então fazer o quê? E aí, aqui também cortei uma bolinha um pouquinho menor, né, branquinha aqui na menor medida, para poder fazer o pontinho de luz aqui do olhinho do nosso dinossauro, tá? E aí aqui em cima eu resolvi colocar umas bolinhas também, para fazer as manchinhas, né? Então eu cortei aqui vários tamanhos diferentes. E também vou colar aqui com cola quente, para poder ser mais rápido, tá? Então posicionei aqui umas bolinhas aqui, você pode colocar umas bolinhas atrás, na mãozinha, tá bom? Vou colocar mais uma aqui. E aí, para prender, né, o gorrinho aqui, eu vou colocar um botão de pressão. Então, eu vou furar aqui com o furador manual, né, o furador... Eu acho que é furador manual mesmo o nome dessa ferramenta, não tem outro nome. E aí, eu escolhi aqui uns botõezinhos da cor do meu feltro mais marrom, do marrom não, do verde mais escuro. E aí, eu vou posicionar ele aqui, ó, lembrando que tem que ficar um de frente pro outro, tá? Então, ó, eu vou colocar a frente aqui e o botão... Opa, peraí que não furou. Ó, coloco a frente aqui e o botão vai aqui dentro, desse lado, né? É só colocar aqui e apertar. E do outro lado é o contrário, tá? Então o botão, né, o acabamento vai pra dentro, ó. Vai aqui dentro, passo pra fora e o botão mesmo vai na parte de fora, tá? Pra poder encaixar um de frente com o outro. Se você fizer ao contrário, ele vai parecer que tá rezando, então não é isso que a gente quer. É assim que eu quero que ele fique, é como se estivesse abraçando mesmo a cabeça. E ficou assim o nosso segundo gorrinho, então dá pra usar assim fechadinho e também dá pra usar aberto, que nem vocês estão vendo na imagem aí do lado, tá bom? E pro nosso último gorrinho eu fiz uma touquinha kawaii e esse gorrinho ele é campeão de vendas aqui na minha loja. Então aqui ó, eu já fiz o olhinho bordadinho, né, o olhinho de aplique.
Para as orelhinhas, eu fiz a orelhinha igual da Minnie, né? Só que em vez de ser redonda, eu fiz uma orelha comprida. E aí eu vou passar uma costurinha aqui na borda. E ela ficou desse jeitinho aqui, tá? Então aqui ela tem 10 centímetros de largura. Fiz aqui um pouquinho mais largo e fiz a ponta redondinha, meio pontudinha, tá? E ela tem, ao total, 60 centímetros de comprimento, que é o padrão aqui das minhas touquinhas. Também fiz aqui um apliquezinho na outra orelha, também é opcional, tá? E aí, pra aplicar ela aqui no meu gorrinho, eu vou posicionar assim, e é bem fácil, é a mesma coisa que a gente fez no gorrinho da Minnie. Só que em vez de colocar inteira, eu vou dobrar ela. Então eu dobro ela aqui no meio e dobro no meio de novo. E posiciono desse jeito aqui, tá? Frente com frente. Vou colocar aqui, ó, bem no meio. E passar uma costurinha de segurança, tá? E vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Dobro no meio e no meio de novo aqui. Posiciono aqui, ó, bem no meio dessa curva. Passo uma costurinha de segurança. E aí eu vou pra máquina e vou fechar. Então, viro aqui, fecho aqui, fecho aqui. E depois vou fechar aqui o meinho que sobrou, tá? Então, bora pra máquina. E pronto. E aí, ó, eu não coloquei o forrinho nela pra não ficar com o vídeo muito longo, tá? Mas se você quiser, você pode colocar um forrinho aqui da mesma cor. Porque daí quando a pessoa dobrar assim pra fora, ó, a barrinha, tá vendo? Vai ficar com a mesma cor da orelhinha, vai ficar bem bonitinho. Quer ver, ó? Deixa eu colocar essa parte aqui pra vocês verem mais ou menos como vai ficar, ó. Desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Com a barrinha da mesma cor. Ou se vocês quiserem fazer com o forrinho preto, ou se vocês não quiserem nem fazer forrinho, né? Porque esse tecido, ele é o velcro, ele não desfia. Ele fica bem bonitinho assim, sem forro mesmo, tá? E ficou assim a nossa último gorrinho, né? O nosso gorrinho kawaii. E como eu disse, esse gorrinho, ele é o campeão de vendas na minha loja, então eu costumo fazer ele de vários personagens e eu vendo bastante dele, tá? Então se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar, que eu quero ver muito o trabalho de vocês. Voltei, gente! E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Eu tô aqui com a minha touquinha kawaii, ó, ela tem uma orelhona bem grandona, ó. Aí eu fiz aqui, né, um apliquezinho, como vocês puderam ver. E aí você pode fazer, claro, de outras cores. Fazer em cima claro e dentro preto, né? Ou fazer com outro rostinho, fazer de personagem também. Eu fiz as pequenininhas, né, de personagens, porque a criançada adora, né, tá aqui na minha mão. Eu não vou colocar porque não serve pra mim. E aqui de dinossaurinho, olha só. E aí, claro, vocês podem soltar a imaginação, criar o molde que vocês quiserem, criar de outros personagens usando a mesma técnica, né? Essa aqui com borda, né? Com barra. Essa aqui sem barra, de amarrar embaixo. Faz outros bichinhos agarradinhos. As touquinhas kawaii eu vendo muito, né? Como eu disse, são as minhas campeãs de venda por causa do orelhão, né? Dá pra colocar assim de cachecol, dá pra esconder o rosto. Então tem muita opção pra vocês fazerem. E eu quero muito que vocês façam. E se vocês quiserem, vocês me marquem, eu quero muito ver o trabalho de vocês. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijinhos!